Ó, vamos começar, né? Ok, pessoal, vamos dar início. Sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião dos sábados, né, no formato virtual, daqui da FE. E esse, na verdade, será a nossa última reunião nesse formato, né? A partir da semana que vem, no dia 6 de novembro, a FE retoma, aos sábados também, um modelo híbrido. Ou seja, nós teremos um palestrante lá na instituição, onde as pessoas podem ter uma lista, né, que é distribuída no nosso grupo do WhatsApp. Temos um limite de 25 pessoas, tá certo? E aquelas que não puderem comparecer aos sábados ou não se sentirem à vontade para os sábados, também vão poder acompanhar nesse formato virtual. Então, seria um formato híbrido, na verdade. Então, já voltamos nas terças-feiras e agora, a partir do dia 6, né, próxima semana, próximo sábado, a FE retoma também nos sábados, o formato presencial. Então, hoje nós teremos aqui nossa irmã Cris Mascarenhas, que vai nos trazer o tema A Missão dos Espíritas na Nova Era. É bem interessante. Para mim vai servir como uma luva. Eu preciso ouvir essa explanação de hoje. Então, sem mais delongas, vamos fazer nossa prece inicial para que nossa irmã possa fazer a sua exposição. Então, vamos todos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, mesmo que virtualmente, para mais uma palestra, mais uma exposição nos sábados. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e rogamos amparo e auxílio à nossa irmã palestrante, para que ela possa transcorrer o seu tema da melhor maneira possível, com a paz e na harmonia, como sempre tem sido feito. Então, sendo assim, peço tua permissão para dar por iniciado os trabalhos na tarde de hoje. Muita paz, que assim seja. Que assim Cris, seja. fique à vontade, você tem até 6 horas, ou se precisar de mais um pouco, não tem problema. É com você. Tá bom. Obrigada, Rafael. Boa tarde a todos, né, que estão aqui conosco. Dou minhas boas-vindas e desejando que a paz do Cristo nos envolva, né, o seu amor, o seu carinho, a sua amizade, nos ampare, tome conta de nós nesse estudo e sempre, né? Então, meus queridos, eu queria perguntar, o som tá bom? Tá ok para vocês? Tá, né? Tá joia. Então, eu acho que vale a pena para esse tema, né, transição, a gente relembrar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente se situar nessas moradas da casa do Pai. Relembrar aquela classificação por categoria que Kardec traz, né, para auxiliar a gente, para a gente saber de onde veio, para onde vai, onde estamos. Lembramos que são 5, né? Os primeiros mundos são os primitivos, destinados às primeiras encarnações. O segundo, nosso, expiações e provas, é onde mal predomina os instintos animais. O terceiro, mundo de regeneração, aquele mundo que ainda os espíritos têm o que expiar. Porque muita gente está pensando que o mundo de regeneração é um mundo celeste já, né? Que a gente vai ser feliz pro resto da vida no mundo de regeneração. E aí, esse mundo, na realidade, ele está com o bem e o mal aqui, ó. O bem passando pouquinho, né, do mal. A gente ainda vai ter o que expiar. É um mundo que Deus dá como misericórdia para a gente aurir forças para continuar a jornada da gente. Podemos ainda cair em nossas provações, né? Então, é um mundo que a gente precisa estar muito alerta, porque nele a gente não avançar pode determinar uma queda. Nele, o mal vai constranger, o que não acontece nesse mundo da gente, né? Quando a gente vê as coisas erradas e pessoas aplaudem até. Nesse mundo, não. Nesse mundo, o mal vai causar um constrangimento. Então, nós temos o mundo ditoso, que aí o bem já predomina sobre o mal, e, por fim, celeste, que é onde o bem reina soberano, né? O mal acabou, que esse sim é o nosso objetivo, é a nossa meta, né?
Então, o mundo de regeneração é um prelibar, um tira-gosto, uma provinha, né, das venturas do mundo celeste. O objetivo é o mundo celeste, né? O que é? Por que ele é oferecido? Por que Deus oferece esse mundo para a gente? Por misericórdia, ok. Mas para nós nos convalescermos das lutas que estão intensas, nos reanimarmos, nos recuperarmos, né, dos nossos próprios erros, equívocos. E, gente, para diminuir o tempo de depuração, é uma acelerada, porque senão a gente ia a passos lentos, né? Então, Deus, a gente sabe, não quer a queda da criação dele, né? Da criatura, ele quer a queda do mal. Então, por isso. Então, o que acontece? Estavam previstos horrores, guerras impiedosas, né? Comunidades, países, civilizações iam ser dizimadas, inclusive devastadas, né? Começando por onde? Pelos lares. Era esse caminho que a gente estava tomando. Mas Jesus faz uma visita à Terra, século passado. Aqui, ó, quem já leu o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, né, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, vai ver que está lá. Veio com a intenção de evitar a guerra, de fato, assim, especificamente, né? Quando a gente lembra no livro Cartas de uma Morta, que é de Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, lá ela fala que Marte não passou pelas guerras. Então, passar pela guerra trava muito a evolução. É muito bárbaro, né? É muito desgastante. A gente estaciona muito. Então, aquele povo avançou muito mais do que a gente por conta disso. Por isso que o Cristo vem pessoalmente e detém essa guerra. Como? Como é que ele venceu? Né? Com o seu amor, com o seu incomparável amor. É isso que nós vamos ver. Então, eu quero trazer aqui para a gente uma parábola para a gente refletir, tá certo? É a parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 10. E não por coincidência, está logo depois do sermão profético, onde Jesus anuncia esses tempos chegados, né, que já chegaram, e fala assim essa parábola. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Era comum os casamentos, as amigas das noivas irem com essa lâmpada, né? Acesa durante a noite, até a casa da noiva para esperar o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é o azeite? O azeite é o que faz a chama ficar acesa, né? As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E, tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Ok, porque ficava esperando a festa do casamento para começar, o noivo chegar. E quem determinava isso, essa hora, não se sabia a hora certa, era o pai do noivo. Já estão se localizando aí, né? A gente já está se localizando. Opa, quem é o noivo? O noivo é Jesus, né? O casamento de Jesus e a noiva é com a gente, então vamos lá. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Quem anunciava a vinda do noivo era um amigo do noivo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Não ia dar tempo de chegar na casa, né? Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. Não deu tempo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Olha só, o casamento sendo consumado, aquelas prudentes, né, que conservaram aquela chama
da lâmpada acesa. E fechou-se a porta. Fechou-se a porta, não é que essas virgens imprudentes, insensatas, nunca mais entrariam no reino de Deus, nunca mais teriam acesso a Deus. Não é isso. Mas fechou-se, sim, um ciclo, né? Então, essa parábola das 10 virgens, ela fala do controle, né, do momento da cerimônia, que é do pai do noivo. Olha, o controle é de Deus, né? O pai do noivo. E ele que diz a hora que o noivo vai sair. As virgens ficam aguardando lá, as amigas, né? O amigo do noivo é que dá a notícia, como a gente falou, vai na frente e diz, chegou a hora, o casamento vai se consumar, né? Então, a vinda do Cristo, a vinda dele é esse mundo de regeneração chegando. Nós somos aquelas amigas da noiva, uns prudentes e outros insensatos. O que é que isso tem a ver com nós espíritas? Nós precisamos, nesse momento, manter a chama acesa. Nossa luz exige um combustível. O combustível é o óleo. O que é o óleo? São nossos dons, nossa inteligência, nossas virtudes, nossos bons sentimentos. Esse é o combustível para nos manter com a chama acesa, né? E fazer parte da regeneração, ou seja, do casamento, né? Entrar nesse mundo. Porque observe, mundo de regeneração é feito de espírito em regeneração. Eu, pelo meu comportamento, é que vou determinar onde eu vou habitar. Vamos lembrar aqui que estamos falando de encarnados e desencarnados. Eles não estão fora disso, tá certo? Então, precisamos, nós espíritas, fazer um trabalho dentro de nós. Lá em Obras Póstumas, Kardec diz assim: não seriam terremotos, vulcões. Ou seja, o que é que ele quer dizer aí? Terremoto, vulcão, catástrofe, sempre ocorreu na história do planeta, do ponto de vista geológico. E sempre vai acontecer. Não tem nada de estranho nisso. Agora, o que é que ele chama a atenção? Porque um dia o planeta vai morrer, né? Nós sabemos. O que é que nos chama a atenção aí? Fala do suicídio jamais visto, e aí hoje a gente vê realmente suicídio até entre crianças de 7 anos com ideação suicida. Muito difícil para pais que não são espíritas compreender isso, né? E a loucura. E aí ele fala assim, ó, antes de morrer, seriam riscadas no livro da vida. Essas pessoas, olha, são mortos-vivos. O que é a loucura? É o adoecimento mental. O que é que a gente mais vê? Depressão, pânico, fobias. Aí a gente vai para onde que a gente acha que não é grave, mas é um caminho. Desalento, falta de ânimo, desencantamento, cansaço. E aí a gente lembra que num determinado momento, Joana de Ângeles, quando começa a escrever sua série psicológica, ela é criticada. Se perguntou o seguinte: por que que nós espíritas precisamos falar de psicologia, de conflitos existenciais? Então, olha a necessidade que está havendo. Isso diz respeito muito a nós espíritas, nós mesmos, não são... O Chico até dizia uma coisa engraçada, o Chico dizia assim, que não tinha medo, que Deus o livrasse da crítica dos espíritas, porque dos outros ele dava conta, ele resolvia. Mas a dos próprios espíritas, né, a gente não espera. E é cruel, porque ele dizia, Deus me proteja dos espíritas. Ele falava assim, dos outros eu dou conta sozinho, porque dentro do próprio movimento a gente faz isso. Às vezes está acontecendo algo que a gente não compreende, mas quando é uma causa boa, ela está acontecendo em vários lugares, né? Tem maneiras da gente identificar. Então, quando a gente vai lá em Mateus, capítulo 24, versículo 8, diz assim, todas essas coisas são o começo das dores do parto. E aí tem mulheres aqui, né? O que é a dor do parto, gente? Vamos ver. Dor do parto é uma dor muito intensa.
talvez a maior dor, ou uma das maiores dores que aconteça. Ou seja, todas essas coisas são o começo da dor, que ainda vai chegar no cume. Algumas mulheres sentem dor para parir, outras não. E outras aí sentem pouco, menos ou mais. Mas o fato é que, depois dessa dor quase insuportável, o que é que vem? A felicidade quando a criança nasce. A esperança, a renovação. Uma nova oportunidade. Vem a alegria. De forma que as mulheres se esquecem, talvez, e engravidam de novo. Né? Então, nós estamos nesse caminho de uma dor que ainda vai vir, que ainda vai ter sua culminância, né? Mas nós temos a candeia, lembremos-nos disso, né? Podemos nos elevar ao monte e resplandecer para todos com a nossa luz, né? Então, gente, quando é que está acontecendo isso? Quando é que começou? O Eurípides Barçanufo diz que desde o Cristo já estamos na nova era. Não é agora, não é a gente pensar o que é que o Espírito vai fazer daqui para frente. O que é que a gente tem feito? Porque já começou faz tempo. Agora, começou a chegar no auge há 150 anos, 300 anos atrás, de lá para cá. Esse período de transição. Olha só que interessante. A gente está na transição para a transição. Dias de crepúsculo, o auge, né? A gente tá bem no meio dos dias que já chegaram realmente. Lá na Revista Espírita, de 1866, página 386, diz o seguinte, que são duas mudanças. Uma é gradual e lenta. Olha, desde 2000 anos atrás, é gradual e lenta. Sempre está indo, sempre está avançando, mas lenta. Então, diz respeito a quê? A gente, nós, que lentamente caminhamos, né? E outra é brusca. Qual é a brusca? É a do planeta. Através realmente dessas catástrofes que dá uma acelerada, né? Que é importante também. Mas isso tudo está subordinado ao livre-arbítrio. Mas por conta da lei do progresso, né? Isso tudo. Mas esse livre-arbítrio ele tem um limite. A transição está acontecendo e quem não se engajar vai ser convidado a sair realmente, porque os tempos são chegados. Né? Então, nós estamos num período de transformação do orbe, né? Expiatório, para se mudar para esse mundo de regeneração, lá aí no caminho para a gente ser espírito mais para frente, ditoso, celeste. Então, o primeiro ponto é o seguinte, a gente começar a pensar como espírito imortal, não do ponto de vista do corpo. A gente agora tem que dar foco realmente nas coisas espirituais. Temos que priorizar. Temos que nos preocupar até quando formos dormir, entregar a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, o nosso espírito, ao nosso anjo da guarda, para que possamos contribuir com o trabalho do Cristo. Estamos na seara dele, sob a égide dele, com a instalação do reino de Deus no planeta Terra, né? Para que possamos, durante essa madrugada, em vez de ficarmos ociosos, sermos úteis de alguma maneira, estudar, trabalhar, servir. Nós estamos na condição de servir, de nos colocarmos ao dispor da espiritualidade, enquanto dormimos, né? Quais são as características desse tempo? Rebeldia, cristalização do mal, aqueles que são refratários ao progresso, querem impedir o progresso, grandes partidas coletivas, sensação de que está piorando, porque a gente começa a ver o quê? Crimes bárbaros, espíritos que estavam há muito tempo sem poder reencarnar, tendo sua última chance nesse planeta, né? Vamos dizer, última chance nunca existe, Deus sempre dá nova chance. Então, nos chama muita atenção porque nós não estamos mais suportando o mal, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte
como humanidade. Nós tivemos também o quê? Obsessões coletivas. E a espiritualidade, nesse momento, faz trabalhos de novas técnicas de desobsessão para poder combater isso. A gente também encontra nesse mesmo livro que eu citei agora, No Rumo do Mundo de Regeneração, Eurípides Barçanufo conduzindo equipes tratando de obsessões, por exemplo, com os justiceiros. Quem são os justiceiros? Falando bem rapidamente aqui. O objetivo deles, apagar o nome do Cristo do planeta. Uma guerra contra o Evangelho de Jesus. Espíritos que em momentos daqueles 7 séculos, basicamente, que nós tivemos Inquisição, né, que nós tivemos muitos sendo queimados, sendo esquartejados, em nome de Deus, se revoltaram. Então, o trabalho deles é atrapalhar o projeto do Cristo. Eles não vão direto no Cristo, porque eles não dão conta do Cristo. Então, eles vão em nós, que estamos nesse trabalho do bem, né? Mas aí a gente pergunta, e os cataclismos? É nos respondido exatamente, que isso sempre teve, sempre terá. O cataclismo hoje é de natureza moral. Moral. Não diz mais respeito a esses desastres, certo? Então, alguns adotam até uma postura de ter raiva da pandemia, porque não estou saindo, porque não estou indo no centro, se revoltando, se assombrando, outros se desesperando. É óbvio que nós, espíritas encarnados, espíritos encarnados, temos o direito de sentir medo também, é claro, estamos na matéria, né? Mas precisamos controlar esse medo, porque nós, ao contrário de muitos que estão aí, sabemos que somos imortais. Precisamos controlar esse medo e regular o outro. É uma das missões do espírita, acalmar, tranquilizar, não apavorar. Observem, a emoção medo, que ela preserva a gente, é a emoção básica, primária, né, para nos proteger, inclusive, ela tem uma emoção par, toda emoção tem um par. A emoção par dela é a confiança. Se eu tenho muito medo, é porque minha confiança está baixa. Nesse caso, se eu estou com muito medo da pandemia, eu estou confiando pouco em Jesus e em Deus. O projeto de Deus não falha. Um projeto do Cristo não é feito para falhar, não vai falhar. Ele vai dar certo, né? Então vamos lembrar Pedro quando caminha sobre as águas. Observe, a gente não fala por esse ponto de vista que a gente tem o costume de olhar pelo lado negativo. Mas Pedro foi o segundo homem a andar sobre as águas. Quando ele, naquela tempestade, vê Jesus, não reconhece, Jesus se identifica, Pedro diz, Senhor, então ordene que eu vá até ti. Jesus diz, vem. Jesus não nega nada para a gente, né? Pedro dá alguns passos sobre as águas. Mas o que é que acontece no meio da tempestade? Ele desvia o olhar, ele presta atenção nos ventos, ele presta atenção nas ondas, ele tira o foco do olhar de Jesus. E o que acontece? Nós já sabemos, a insegurança, o medo toma conta dele e ele afunda. Mesmo assim, ele pede socorro e Jesus dá a mão. O homem de pouca fé, né? Nós sabemos dessa história. Então, esses são dias, trazendo aqui novamente, né? Eu estou muito me baseando aqui no Novo Testamento, viu, gente? No Sermão Profético, e aqui, nesse livro, o tempo todo. Aqui, são dias de purificação interior, esses dias. O foco da gente é isso, purificação interior. Olha, é na gente, primeiro, do que no outro, né? A grande mudança é moral, é do homem, que é a única mudança sustentável. Mudando o homem, muda o ambiente externo, né? Então, precisamos entender que a pandemia é aquele cantinho de Deus, que Deus diz assim, ó, vai para aquele cantinho ali pensar melhor nas bobagens que você tá fazendo, né? É mais ou menos isso. Então, quando a gente vai lá para o sermão profético,
em Mateus 24, né? Diz assim, algumas partezinhas eu separei. Então, os que estiverem na Judéia, suba aos montes. O que é subir aos montes? Aquela geografia era cheia de vale, né? Fala de como a gente deve passar, do ânimo, está falando, né? Nesse momento, então, está dizendo o quê? Então, os que estiverem na Judéia, subam os montes. Então, agora, hoje, né, os que estiverem na Judéia, fujam, subam para os montes. A Judéia não é um lugar geográfico, é uma região espiritual. A Judéia está no entorno do monte. Então, a Judéia somos nós que estamos próximos do monte, nos aproximando do Mestre, tentando nos iluminar, né? Despertando. São os discípulos. Somos nós os tarefeiros, aqueles que estão trabalhando na nova era. O ápice é Jerusalém, né? Era lá que eles achavam que Deus habitava, no templo, lá em cima. Então, precisamos ouvir esse chamado para diminuirmos nossos próprios sofrimentos. Precisamos nos elevar, é isso que está dizendo, subir ao monte, nos elevar acima das questões materiais, acima das dores, acima do medo, confiar, transcender, porque é o amor que vai vencer, é da lei, né? E o evangelho, independente da denominação religiosa. E aí diz assim também, ó, fujam para os montes, né? Ou seja, vamos sintonizar. Mas aí fala uma coisa também, o que são os vales, então, né? O vale, a parte baixa, são as paixões, os vícios, o abatimento, o desânimo, o cansaço. É disso que a gente tem que se livrar, né? Aquele deserto que é a história da humanidade, entrar no deserto da gente, como na pandemia, que é para a gente refletir, que a gente age irrefletidamente, como diz Joana de Ângeles, né? Então, continua assim, os que estiverem nos telhados, não desçam. Olha só. Aqui a gente pode se referir à casa mental, né? Caldeirado lá, ele diz assim, que tem os 3 níveis, né? No mundo maior, no livro Mundo Maior, que é o subconsciente, que é o porão, que diz respeito ao passado. O que é que está ali no porão? No subconsciente, que a gente não acessa, não tem noção. Os nossos hábitos arraigados. Hábitos que formam comportamento, formam os hábitos e hábitos os valores. E isso feito de uma maneira automática. É o passado também. É onde a gente não tem costume de acessar. Aí vem a consciência, que é o presente, é o térreo, ó, vai subindo. É onde a gente tem que empreender o esforço e a vontade. É no presente. A gente nem pode ficar no passado, o Emmanuel diz que o passado é como um retrovisor, para a gente apenas dar uma olhadinha de vez em quando, né? Como referência. No presente é onde a gente age no esforço e na vontade, como traz muito bem Emmanuel, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritas são reconhecidos pelo esforço, que fazem domar suas mais tentações e ser cada dia melhor do que ontem. E a vontade, que é o dínamo que move, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. E aí tem o piso superior, ó, o terraço. É o futuro, é a nossa meta, é a nossa ligação com a espiritualidade. A ligação com os nossos ideais superiores, né? Então, isso quer dizer que precisamos deixar nossos velhos hábitos, precisamos, né, espíritas, precisamos essa chama manter acesa. Se a gente continuar no velho hábito, ela pode se apagar, certo? Os que estiverem no campo, não voltem para buscar as vestes. Olha, o que é isso? Não sai do foco das distrações do mundo, não tira o foco, não se distrai com as coisas do mundo, com as coisas materiais. Deixa para trás o que perdeu, o que é material. Esquece os melindres,
as aparências, os nomes, os títulos, as honrarias, os seguidores, os números de seguidores no Instagram, né? Zebedeu, lá na Boa Nova, quando ele compreende o que é que o Cristo quer trazer, né? No capítulo 4, a família de Zebedeu, ele se empolga, ele diz assim, mestre, vamos conseguir muitos seguidores para a nossa causa. E sabe o que Jesus diz? É engraçado, é tão atual essa fala seguidores, né? Mas está com esse nome mesmo lá, seguidores. O mestre diz o seguinte, nossa causa não diz respeito à quantidade, mas diz respeito à verdade. Então, não é quantidade a questão nossa, dos espíritas, né? Então, aqui, nesse sermão profético, o profeta falou o quê? De se elevar, da gente se elevar, da gente voltar para dentro, fazer essa conexão com a gente mesmo e com Deus, manter a sintonia e continuar no campo. O que é o campo? O campo é onde a gente trabalha, é o nosso campo de ação. Não volta, continua no campo, continua semeando, continua trabalhando, continua arando, independente de qualquer coisa. É isso que a gente pode fazer, a gente não pode desanimar, né? O Eurípides Barçanufo diz assim, ó, quantos passam pelo mundo sem deixar nenhum legado? Espíritas deverão deixar sede vencedores da rotina escravizante. Olha, a rotina escravizante. Aquela que Marta estava, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, a que importa, né? Então, deixemos esses hábitos que a gente nem percebe, saiamos do vale, saiamos do que é baixo, né? Do que está na terra, rente. Vamos para os montes, nos elevemos. O monte é onde está o templo, que é onde Deus habita. Simbolicamente, a gente pode entender não o templo material, mas se elevar para encontrar Deus, né? Em cada dia renasce a luz de cada dia. Somente morrem as ilusões. As ilusões vão morrer, a gente vai se desiludir, né? A gente vai se frustrar. Mas a luz não, todo dia ela nasce. O espírito precisa ser reconhecido pelas suas obras. Necessário viver e ser mais do que o pó, ou seja, ser mais do que é material, ser mais, muito mais do que simplesmente intelectualizar. Quem entra no reino de Deus? Um palestrante ou uma pessoa que mal tem o conhecimento intelectual do que o palestrante está trazendo, mas age no bem. Então, é disso que ele está falando, né? Então, Joana também diz o seguinte, viu, gente? Ela fala assim, ó, em espiritizar os espíritas. O que parece meio estranho. Ué, a gente já não é espírita, tem que espiritizar a gente? Sim. Diz respeito a quê? Aos centros espíritas, aqueles que estão no comando, cuidar dos espíritas, né? Porque a maioria estuda, frequenta, como se fosse um hábito apenas, sai de uma religião, vai para o espiritismo e continua fazendo tudo no automatismo, às vezes deslumbrado com as verdades que encontram, mas superficialmente. Não aprofundam, não estudam. Não existe centro espírita, por exemplo, sem evangelho. Não existe. Né? Fenômeno já passou essa era. Então, às vezes a gente tem no centro espírita reuniões monótonas, não escuta as pessoas, né? Não atende o trabalhador. O trabalhador precisa ser cuidado para cuidar do outro, né? E a gente precisa pensar sobre isso, precisa ir para esse deserto. Bom, o que é que nos é trazido também? Que todos nós dispomos de tesouros incalculáveis do amor e da caridade para dispensar em todo lugar. Olha, isso é um chamado. Não é desculpa. Ah, porque os desculpismos, né, que o Emmanuel fala, porque eu estou jovem, porque eu estou velho, porque eu tenho trabalho, porque eu estou com a criança pequena. Não há desculpas. Por que não há desculpa? Não é que queira que você largue tudo para trabalhar no centro, para trabalhar em causas sociais. Não é isso.
É porque todo campo é campo de ação. A minha casa, o meu trabalho, em todo lugar é oficina do trabalho, já diz Emmanuel, né? Então, sejamos luz, aquela luz que clareia, mas ainda, onde estivermos, precisamos acreditar em nossos potenciais, como Jesus acredita. O que é que Jesus vê? Ele, quando vê a semente, ele vê o fruto. A gente não, a gente precisa ver o fruto já pronto, já maduro, para enxergar a semente, né? E essa luz, gente, uma luz é uma luz indestrutível e não se contamina. Lá na tabela periódica, quando a gente vai analisar, né? Isso é ciência mesmo. E aí é trazido também que o nosso testemunho não é mais dos circos, não é mais do sacrifício, das feras. Joana de Ângeles traz até assim, no livro Joana e Jesus, que aquele tempo, aquele sangue, ele adubou a terra para a gente arar, para a gente trabalhar. Os sacrifícios naquela época eram rápidos, ela disse, apesar de dolorosos. Hoje os sacrifícios são lentos. Por quê? São os sacrifícios do espírito que a gente precisa fazer, do egoísmo, da vaidade, do desejo de vingança, né? São esses. Então, a gente está na etapa, assim, ó, a etapa significativa de nossos tempos de transição para uma nova era. O Espiritismo tem um papel a exercer como consolador prometido. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente, o que é que o Consolador Prometido faz? Traz a questão da imortalidade, da comunicação entre os espíritos, há muitas moradas na casa do Pai, traz essas questões imortais. Então, é isso, está em nossas mãos, fazer o que o Mestre prometeu com relação aos aflitos. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que serão consolados. A gente fazer isso, nós precisamos ser as mãos do Cristo, o seu olhar compassivo, os pés do Cristo a caminhar, né? Então, nessa pandemia, a gente precisa ter o nosso momento de deserto, do nosso reencontro, para gostar de nós mesmos, de nossa companhia, nos amar, meditar, nos fortalecer, porque nós precisamos cuidar também do outro, né? Fomos obrigados a voltar para casa. E olha o que Joana de Ângeles nos traz. Pequenos grupos de servidores verdadeiros do Evangelho, no silêncio da renúncia, estão levantando os pilotis sobre as quais será erguida a nova era. Ela está falando o seguinte, que o seu Evangelho no lar é um grupo de pequenos servidores que está ajudando a erguer, a fazer esse alicerce. É muito melhor pequenas iniciativas, e a gente vê muito isso, se multiplicando essas pequenas iniciativas, pequenos grupos, do que concentrar numa casa espírita que quanto maior fica, é preocupante, porque tem muita quantidade e aí um risco de se desvirtuar. Ninguém está dizendo aqui que não é para ter casa espírita, né, gente? Não é isso. Mas alertando para isso e que é uma boa iniciativa, sim, a gente cuidar da espiritualidade da gente já dentro de casa, né? Na Gênesis diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O fim a gente entende como o ciclo, né? Lá no Consolador, Emmanuel, ele diz assim, pergunta, como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? Todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar. Então, olha as orientações que traz, né? Implantar a ampla difusão dos princípios da doutrina espírita. Olha, implantar diz respeito a não só conhecer. A gente vai lá para Alcione, né, no livro Renúncia. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, lógico, meditada, a gente vai refletir sobre ela, sentida,
Sentir é o evangelho. E vivida, ou seja, a prática, a obra. O vivido é uma consequência, porque quando a gente passa por evangelho, passa pelo sentir, a gente não fica indiferente ao Cristo, né? Já tem a semente está ali crescendo já. Então, implantar, né? Estimular a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita. Olha só, porque isso diz respeito à prática da solidariedade. E aí o que nós vemos hoje, né? A polarização, irmãos dentro do próprio espiritismo, né? Dentro das suas próprias instituições religiosas, independente do espiritismo, irmãos contra irmãos, mas a gente sabe que Jesus veio com a espada, haveria dissensões, irmãos contra irmãos, sogras contra noras, não é isso? Uma casa de 5, 3 contra 2, ele avisou sobre isso também. Outra coisa, divulgar as obras básicas e as que sejam coerentes com a codificação espírita. Precisamos usar obras, referências seguras. A gente pode ler tudo, a gente deve, porque Kardec nos ensina isso. Devemos ler tudo, inclusive o que é contra o espiritismo, não tem problema. Mas arrematemos com a codificação. Tem respaldo na codificação? Se não, vamos para a ciência, não é assim? Né? Então, ter cuidado com isso. Muitas obras com problemas doutrinários, na FEB, inclusive. Chega lá, parece que chegam 10 por dia, 10 livros por dia, eles analisam. Olha só, um perigo, né? Aí também, evitar a divulgação de informações e de literaturas catastróficas que destaquem fatos negativos. Olha só a atualidade disso, né? O que é que a gente está compartilhando nas redes sociais? Questões que alarmam as pessoas, porque avisar é uma coisa, agora alarmar, não ler, distribuir, compartilhar fake news. Então, isso deve ser um cuidado da gente, do espírita, né? Pautar as ações espíritas, ou seja, olha quais são as ações espíritas. Estudo, divulgação e prática. A divulgação, gente, vamos preferir divulgação aí como a divulgação do comportamento da gente. Porque o ideal não é a gente fazer proselitismo. O ideal não é para a gente fazer proselitismo, nem dizer eu sou espírita, eu sou assim, eu sou assado. Mas as pessoas reconhecerem na gente, opa, aquela pessoa é espírita. Então, aquela pessoa age daquela maneira. Ah, aquela pessoa, inclusive, é espírita. E aí sim, a gente está honrando, né, a doutrina espírita. Isso tudo baseado na moral do Cristo. Outro, manter em constante execução as campanhas em defesa da vida, viver em família, construindo a paz, o evangelho, né, divulgação do espiritismo, preservação do meio ambiente. Olha só que atualidade, né? A gente está vendo aí, nós somos o próprio meio ambiente, fazemos parte dele, estamos no mesmo fluido cósmico, né? Temos a mesma composição de água, a tabela periódica está na gente, está em todo lugar. Como diz André Trigueiro, o que está fora está dentro, o que está dentro está fora. Né? O espírito se reveste de elementos do planeta dele. Então, destruindo o planeta, animais, minerais, vegetais, estamos nos destruindo, né? As florestas. Estimular e orientar ações de parceria. Olha que interessante. Em casos de acidentes e tragédias, com a concretização da solidariedade e da fraternidade. Agir num momento de comoção. Não ficar indiferente. Agir, gente, nem que seja com uma oração, se não pode fazer nada, né? Outra coisa, estimular ações de convivência fraterna e de parceria, quando há objetivos comuns, com as diversas agremiações religiosas. Isso aqui diz respeito a diálogo interreligioso. Como é rico, um outro ponto de vista. Como é rico você ter um ideal, um projeto, e naquele projeto as pessoas, isso está na Gênesis também, naquele projeto as pessoas vão se unir pela ideia, e não porque é o projeto de tal religião. Então, num projeto ligado, por exemplo, a animais, tem pessoas de várias religiões, né?
E, por último, estimular a reforma e a iluminação íntima, bem como o exercício da serenidade. Olha, então o trabalho maior do espírita na nova era é continuar a sua reforma íntima. Nós não terminamos, nós estamos em construção ainda. Então, priorizar a nós sendo cada vez melhores, estamos contribuindo para um mundo cada vez melhor. Estamos sendo melhores para o outro, né? Então, essa é a maior contribuição que a gente faz. E o exercício da serenidade? Somos nós que devemos pacificar, acalmar, tranquilizar, falar aqueles que estão numa dor, em sofrimento, se não tem uma ambiência para falar de reencarnação, de imortalidade, falar de que algo transcende, falar de esperança, falar de se manter a cada dia mais um dia, para a pessoa ir seguindo, para a pessoa não desistir e, sobretudo, estar junto. Eu não tenho o que fazer, aquela pessoa está deprimida, está com ideação suicida, está dentro de um quarto. Aí a gente chega na porta do quarto e diz assim, fulano, sai daí, isso está errado, isso não é bom. Não, a pessoa não está em condições, senão ela saía. Quem quer ficar trancado dentro do quarto? Vai a gente até o quarto, entra no quarto, fica junto e diz assim, olha, estou aqui. Não importa o que você pense, não importa o que você acha, não importa se você acredita em Deus ou não, mas eu estou aqui, eu estou junto. É isso. Isso é empatia. Isso realmente é empatia. Não é só se colocar no lugar do outro, não, porque no lugar do outro a gente nunca vai saber a dor do outro, a gente não sabe a dor do outro, né? A história, o que passou. Então, eu vou arrancar agora essa pessoa do quarto. Depois que eu fico junto, depois que ele sente uma segurança, que ele se conecta comigo, sintoniza, porque eu não vou abordar trazendo julgamento, crítica ou soluções mirabolantes para ele, ele se sente seguro e agora eu vou dizer assim, vamos ali comigo? Vamos ali no supermercado comigo? Vamos fazer aqui um bolo? Me ajuda a carregar essa sacola? E aí a gente vai tirando essa pessoa daquele estado, né? Bom, aí eu quero trazer também uma fala do espírito do anjo Ismael, o guia, o protetor do Brasil, né? A gente sabe que os países têm os seus protetores, a França tem São Luís, por exemplo, São Luís. O que é que Ismael diz? Porque acontece uma reunião com espíritos, com guias, nesse livro ainda, continuando, de vários países. E aí o Ismael, ele fala, ele traz uma mensagem enorme, representando a Amazônia, inclusive, o pulmão do mundo, e por isso talvez essa fala dele. E ele diz assim, somente o amor terá o poder de vencer as batalhas da loucura a que se estabelecem na Terra. Somente o amor. Até a última, que será a vitória do Evangelho do Cristo. Haverão batalhas. Mas a última do Evangelho do Cristo será vencida. Aí ele fala o seguinte, mesmo que sob outras denominações. Então, o que é que a gente lembra da Gênese? O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro da religião. O Espiritismo desperta as pessoas para a questão da imortalidade da alma, né? E aí ele continua, onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celestial se fará presente. Então, se a gente tem um inimigo, ou então se a gente é bairrista, porque tal religião tem preconceito, se a gente tem uma intolerância religiosa, a gente tem que compreender que se naquele ambiente está reinando o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celestial está lá, está presente. Nós não somos os donos da verdade.
né? E aí ele continua, e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Ismael, ele traz uma mensagem enorme e muito bonita. Inclusive, nessa mensagem que ele traz, ele já começa dizendo que não há negociação, não há tempo e vai ser rápido essa transição que está acontecendo. Não tem como retardar mais, né? Então, precisamos realmente nos espiritualizar e nos desmaterializar. Agora, olha só, gente. Aí a gente pensa assim, mas nossa, o que está acontecendo? Essas saídas coletivas. Aí a gente pensa, né? É um sinal, e é um sinal dos tempos, obviamente, mas a gente pensa também o quê? Essas pessoas estão saindo, já estão indo, né? Para esse mundo, outros mundos, ou encarnando na própria Terra, porque a gente ainda tem ambientes primitivos dentro da própria Terra, né? Do planeta Terra. No livro, nos explica o seguinte, o Manuel Filomeno de Miranda, que na realidade, a maioria dos que estão desencarnando nessas mortes coletivas por Covid, mais notadamente, obviamente, esses espíritos, eles são aqueles espíritos que não são maus, mas eles também não são bons, não fazem bem. Então, eles vivem por aí distraídos, como diz Joana de Ângeles. Eles seguem a manada. O que estiver sendo feito, eles fazem. São aquelas pessoas que não têm muita opinião, que não têm uma firmeza de caráter. Então, por exemplo, nossa, vocês devem ter escutado o cachorro agora. Então, por exemplo, se uma pessoa diz, olha, você pode no imposto de renda omitir isso, não tem problema, todo mundo faz. Essa pessoa faz. A maioria é assim. É tanto que no Evangelho diz que nós somos mais frágeis do que maus. Não é isso? Somos frágeis, somos assim, vamos levando a vida de qualquer jeito. Então, o que é que acontece? Essas pessoas estão sendo retiradas, vão lá para o mundo espiritual, porque no mundo espiritual elas ficam mais receptivas à influência dos bons espíritos, são tratadas para quando reencarnarem aqui ainda. Quando reencarnarem, encontrarem um momento melhor da Terra, onde as pessoas estarão mais inclinadas para o bem, onde o mal já tem um constrangimento. Então, esses que ainda serão frágeis, mesmo nessa próxima encarnação, mas se revestiram, né, de uma força, de um ânimo no mundo espiritual, eles vão se influenciar pelo bem. Na realidade, é a misericórdia de Deus, onde a gente enxerga algo de ruim, né, algo de desastroso. Lógico que é difícil essa morte, né, você se separar de uma maneira brusca, sem se despedir, mas até o mal é um caminho para chegar ao bem. Até isso, né? Então, não vamos estigmatizar essas saídas. Nós, de espíritas, não podemos ter esse discurso. Essas saídas, porque são chegados os tempos, são as mortes coletivas, esse povo está saindo porque tem que sair da Terra, porque a Terra tem que andar. Calma, não é bem isso, né? Então, eu quero encerrar aqui, né? Estamos encaminhando já para o final. Uma mensagem de Joana de Ângeles, uma mensagem justamente onde pede para a gente não descer desse terraço. Os terraços no Antigo Testamento, gente, naquelas casas, era justamente o lugar de onde os oradores, quando tinham algo de importante para falar, subiam para os terraços e falavam de lá. Davam suas mensagens, pregavam. Então, não desçam para o terraço. E aí ela diz o seguinte na mensagem dela: surge a era nova. O sol da esperança desbasta as trevas da ignorância. Chamados para este ministério, ora, quem são os chamados? Os que já estão prontos, os que estão firmes, sem desanimar, né? Não duvidam, alegrando-se por ter seus nomes
inscritos, como diz o Evangelho, no livro do reino dos céus e serem conhecidos do Senhor. Nossos nomes estão inscritos no livro do reino dos céus. É conosco que estão contando, com aqueles que têm um pouco mais de acesso, por conta da literatura espírita, a essas verdades. Então, nós temos um trabalho e assinamos e aceitamos esse trabalho. E aí ela continua. Corpo fluido de libertação penetra todo o organismo terrestre, preparando um mundo novo. Olha só, a espiritualidade trabalhando a atmosfera, mandando os missionários. Agora, a gente não pode pensar também assim, gente. Ah, então vai vir Joana, o Emmanuel já está por aí, um monte de espírito, aqueles que vêm do cinturão de Alcione para ajudar a gente. Não vão ser bilhões de espíritos, não. Quem tem que fazer é a gente. Nem pensem que viram bilhões de espíritos ajudar a gente. Poucos, sei lá quantos, mas poucos, para acelerar, para dar uma largada mais forte, né? Para ser referência, para nos dar esperança. Imagina a gente ver um espírito agindo no mundo de acordo com o Evangelho do Cristo. Nossa, a gente fica enternecido quando vê um Divaldo, quando vê um Papa Francisco, uma irmã Dulce. Então é isso, eles vão estar mais próximos da gente, mas nós é que vamos ter que fazer. Eles serão poucos, o trabalho é da gente, né? Senão a gente nem teria mérito também. E aí ela fala, agora, para a gente, ela disse o que fazer e disse qual é a promessa, né? E tem gente ajudando a gente. Mas agora ela fala o seguinte, não engrossem as fileiras dos desanimados, nem aplaudam a insensatez dos perversos ou apoiem a estutícia dos vitoriosos da ilusão. Olha, vitoriosos, gente, da ilusão. Tudo que não é do Evangelho, que não é do Espírito, né, que não é da alma, é uma ilusão, é o que é material. Tudo mais. Então, nem a gente engrossar essas fileiras dos desanimados, aqueles para baixo, é isso mesmo e tal, e está cada vez pior, o mundo não tem jeito. Não, nós não temos o direito de dizer isso, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a gente sabe, né, intelectualmente. Agora a gente precisa sentir. Precisa saber com o sentimento, a gente precisa ter certeza, confiar. O sentir aí, conhecer, meditar, sentir. O sentir aí tem a conotação nesse momento de confiar para poder viver, né? Então, espíritas, como diz o doutor Bezerra de Menezes, né? Filhinhas e filhinhos do coração, né? Tão amoroso como um pai mesmo, né? A gente lembrar que todos nós somos filhos adotivos. Todos nós, pai, mãe, tio, irmão, filho, são funções que a gente cumpre aqui quando está encarnado, mas na realidade somos todos irmãos. O pai é Deus, o pai de todos. Ninguém está abandonado, ninguém está sem pai, ninguém está desamparado. Jesus continua no leme, do mesmo jeito, diz o doutor Bezerra de Menezes, está na terra, não está fora, está dentro, está junto com a gente, né? Ele disse, eu estarei convosco até o final dos evos. E é promessa, não é promessa minha, não é promessa de alguém que vem aqui falar, não, é uma promessa do Cristo. Uma promessa minha não vale nada, mas a do Cristo vale, né? Então, nosso papel como espíritas, focar na nossa reforma íntima, sermos melhores, cada dia melhor, estamos contribuindo já. E cuidarmos daqueles que estão desesperados, animá-los, consolá-los, consolador prometido. Emmanuel foi bem claro. Nós somos o consolador prometido. Teremos que ser reconhecidos, né, por isso.
como disse Jesus, né, Rinaldo, no encontro que a gente teve de UNEP há pouco tempo, né, o novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei, e vocês serão reconhecidos como discípulos, se assim vos amardes. Né? Então, a unificação, a união também, a pacificação, desde dentro da casa espírita como fora. Muita luz para vocês, para nós, né? Muita paz. Que o Cristo Jesus seja conosco agora e sempre, e que sejamos dignos de sua amizade e de seu amor. Muito obrigada. Que assim seja, Cris. Que assim seja. Você me ouve? Sim, muito bem. Assim Que bom, Cris. Que bom, viu? Você ter estado conosco essa tarde, essa hora, trazendo essas palavras consoladoras e estimulantes para nós, né? Que somos os trabalhadores da última hora. Para todos aqueles que são trabalhadores da última hora. Foi muito boa a palestra e instigante, nos colocou para refletir e nos trouxe a lembrança do consolo, que é o que move, né? O movimento espírita, a doutrina espírita e, consequentemente, nós espíritas. Muitíssimo obrigada, minha querida. Eu que agradeço, viu, Cláudia? Eu queria lembrar só uma coisa, que os trabalhadores da última hora serão os trabalhadores da primeira hora. Sim. Né? Lembramos Muito de bem quem lembrado. aquele trabalhador, o primeiro trabalhador cristão da primeira hora foi João Batista, aqui, quando a gente estava no início, né? O precursor do Cristo. Então, Isso. numa nova era, nós seremos os da primeira hora. Pois é, que coisa boa. Então, que a gente saiba fazer muito bom uso dessa grande responsabilidade, né? Que está nas mãos de cada um de nós. E a gente agora vai fazer a prece para encerrar, convidando todos a fechar os olhos e aproveitando este momento em que nos encontramos tão estimulados pelas palavras da nossa irmã Cris, que continuemos a nossa caminhada, cada vez mais fortalecidos no ideal de servir ao nosso Mestre Jesus. Que estejamos de mãos dadas durante todo este período de transição. Que estejamos unidos, que nos fortaleçamos uns aos outros. E assim possamos nos perceber como verdadeiros obreiros do Mestre Jesus. Agradecidos por esta oportunidade, pela palestra que acabamos de ouvir, agradecidos à nossa irmã por trazer essas palavras de consolo, de alento e de fortalecimento para todos nós. Pedimos permissão à equipe espiritual da nossa casa, ao Mestre Jesus, nosso Mestre de amor, e, acima de tudo e de todos, ao nosso Pai, nosso Criador, para encerrarmos a palestra pública da tarde de hoje. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Cláudia, Vinícius, pelo Obrigada, querida. convite, viu, Rafael? Obrigada a todos que estavam aqui conosco, meu parceiro Rinaldo. Fiquem com Deus. Um beijo para todos, do coração de vocês. Beijo. Até a Muita paz. próxima. Muita paz.